Como é libertador o sentimento que a gente tem quando a gente vai iniciar algo novo, não é mesmo? Um ano novo, zeradinho para a gente escrever como a gente quer, ou como muitos dizem, um novo capítulo para a gente reiniciar. Por que será que o nosso cérebro fica tão livre com esse tipo de sentimento? Vou além, como é que a gente pode então aproveitar este sentimento com mais intensidade, de uma forma ainda mais positiva? Vou um passo além ainda. Será que a gente consegue sentir isso mais vezes ao longo do ano? É isso que eu vou te mostrar no capítulo de hoje. Então, se isso é importante, sempre dê uma curtida e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André do Empower Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos da série Reprograme Seu Cérebro, mas é um capítulo especial, é o último capítulo deste ano de 2019, na verdade é o último capítulo desta década. Então efetivamente vamos juntos mais uma vez aprender sobre como o seu cérebro influencia o seu comportamento e, como eu sempre digo, colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor. E hoje então falaremos sobre essa tal expectativa que ela é renovada em todo final de ano e automaticamente a gente sente uma energia, algo que é diferente, a gente não sabe nem muito bem explicar o que é, mas que de certa maneira traz um certo risco, o risco de ela durar somente na virada e traz como consequência a chance de, se isso acontecer, você começar projetos e não acabar, caso você não entenda o que a gente vai discutir neste capítulo. Se por um lado a gente odeia quando a gente realmente tem que seguir as regras 100% definidas, a gente não pode sair destas regras, por um outro lado existe uma sensação indescritível quando a gente pode fazer algo novinho, do nosso jeito, sem nenhuma amarra, sem regras. É uma sensação de liberdade que não tem preço. E nós, seres humanos, nós amamos a liberdade. A cadeia, a prisão, é o último lugar que nós queremos ficar, é o maior castigo que nós podemos ser submetidos, privados de nossa própria liberdade. E tudo que gera esse tipo de sensação de ausência de liberdade gera um sentimento negativo, tal como regras, julgamento alheio, validação, crítica de outras pessoas, necessidade de pagar as contas, tudo que nós temos que fazer não porque queremos, mas sim porque temos ou porque estão nos obrigando a fazer. Isso gera uma sensação horrível de que nós temos controle. Essa é uma palavra importante, controle da nossa vida. Agora, por um outro lado, em uma página em branco, que basicamente você vai ter a página e você vai escrever o que você quiser. O meu ano será assim, é isso que eu vou fazer. Esta página em branco, ela é deliciosa, incrivelmente de um certo controle absoluto sobre tudo que nós colocamos nela. Nós podemos escrever o que nós quisermos, desenhar o que nós quisermos, afinal, o papel, ele aceita tudo. E automaticamente, quando a gente escreve, a gente meio que já sente que parcialmente aquele resultado já é nosso. Se você estabelece um objetivo, você já começa a sentir, de certa maneira, o gostinho daquilo em você mesmo. O ato de desenhar, de escrever, de planejar, de permitir que a sua mente vá para onde ela quiser e estabelecer os objetivos que ela quiser é algo que representa a liberdade em seu estado supremo. É você construindo a sua vida. É você no papel de criador e não submisso à realidade. E automaticamente todo começo de ano permite exatamente isso. Um recomeço, um reinício, mas agora nos nossos termos, da nossa maneira, seguindo a nossa expectativa, até que o ano começa. E aí, aquela sensação de controle começa a ser demolida, dia a dia. Por que é que não está sendo exatamente como eu planejei, pensam alguns? Por que a vida é tão complexa, pensam outros? O fato é que não há um plano que sobreviva ao campo de batalha. Ou ainda, como Mike Tyson dizia, todo mundo tem o seu plano até tomar um soco no queixo. O fato é que a rotina, a pressão, o dia a dia, eles vão tirando aquela energia que nós tínhamos quando nós estávamos diante de um papel em branco. Poxa, André, mas era tão mais legal, tão mais leve aquele papel do que o meu dia a dia. Pois é, enquanto nós planejamos, o nosso cérebro explode de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Você se sente muito bem, porque de certa maneira, como eu disse, você está antecipando, você já está traduzindo aquilo como se fosse parte de você mesmo. Você está desejando, idealizando aquilo associado a você. Só que tem um problema, nós não criamos as nossas metas de um jeito alinhado ao nosso cérebro. E com
isso, elas vão se desmantelando dia a dia. E automaticamente, muitas vezes também, a gente não tem o nível adequado de confiança para fazer aquilo que tem feito. Com isso, nunca é a hora certa de começar, sempre falta alguma informação, algum detalhe, algum aprendizado. A lista não tem fim. As ideias, vontades, desejos, eles não saem do papel, daquela folha em branco. A gente diz, e efetivamente o pior é a gente acredita que o problema é a falta de tempo. Mas o que será então que explica que outras pessoas com as mesmas 24 horas conseguem fazer mais? Na verdade, isso é inclusive uma verdade inconveniente e incômoda, é que quando a gente acha que não é a hora certa, ou tudo isso que eu falei, isso no fundo é um reflexo não da falta de tempo, e sim da falta de confiança. Todas essas desculpas, tudo isso que a gente vai relatando, a gente vai descrevendo como reais problemas, colocando os problemas fora da gente mesmo. Isso não é a causa, isso é um sintoma da falta de confiança. Até porque, pense comigo, sem confiança, uma ideia é apenas uma ideia. Um desejo é apenas um desejo. Qualquer desejo, se você deseja alguém e não tem confiança, o desejo vira pó. Se você tem uma ideia, mas não tem confiança, essa ideia vira pó. Tudo vira pó sem confiança. A confiança é efetivamente a matéria-prima que transforma os seus desejos em realidade. Seja mais uma vez quais forem os seus desejos. Talvez empreender, talvez tirar um projeto daquele papel, daquela folha em branco, talvez se impor, talvez se aproximar de alguém, não importa. Sem confiança, a gente apenas continua com desejos. E aquela folha em branco, ela vai simplesmente se amarelando, ano a ano, sem que ela simplesmente represente nada além de desejos colocados ali. E efetivamente isso não é algo que faz sentido. O que você precisa é realmente implementar um pouco mais de intensidade, de confiança, porque a confiança ela muda tudo. Além de ação e evolução, a confiança muda a maneira pela qual você fala, pela maneira que você se posiciona, gesticula, pensa, decide, a maneira que você anda, tudo fica de forma diferente. Por outro lado, a falta de confiança, ela é perversa. São pessoas que definem metas, planos, sonhos, já sabendo que eles não irão acontecer, eles vão virar pó. E isso faz com que a maior parte das pessoas leva uma vida mais ou menos. E sabe o que é pior? Elas sabem disso, mas elas sempre continuam na expectativa de que algo milagrosamente vai acontecer na virada de ano e mudará tudo isso. E é exatamente isso que eu quero ajudar a interromper. Que aqueles papéis que tenham as metas, aquele seu papel em branco, não seja simplesmente um papel que você coloque uma série de coisas e ele só sirva para amarelar. O que eu quero te mostrar é como você realmente define metas de uma forma que o seu cérebro realmente vai incorporar e, mais do que isso, ele vai fazer, agir, tirar do papel em branco. Por mais delicioso que seja um papel em branco, precisa sair do papel. E é por isso que eu quero te convidar para uma aula online gratuita em que eu vou te ajudar a preparar o seu cérebro para 2020. Metas, elas são essenciais para qualquer pessoa de impacto e alta performance. O que eu vou te ensinar é a realmente definir metas de ano novo que funcionam, que realmente funcionam. Vou te dar inclusive um infográfico em PDF para você fazer as suas metas anuais a partir de agora, de um jeito correto, de um jeito efetivo, que se associa ao seu cérebro. Então, basta para isso você entrar aqui em brainpower.com.br/ano novo, e essa vai ser uma aula que, ao longo dela, você vai entender de uma vez por todas por que é que aquelas metas de ano novo tradicionais não funcionam. E mais do que isso, você vai saber e vai entender como criar metas que realmente conectam com o seu cérebro. Qual é o tamanho que essas metas devem ter? Será que são metas pequenininhas ou será que são metas grandiosas? Será que é o meio termo? Qual é a equação? Qual é esse balanço que realmente conecta com o seu cérebro? Mais do que isso, quantas metas você deve ter? Será que é uma só? Será que você deve ter um monte de metas? Qual é realmente essa equação? Será que você precisa de metas intrínsecas ou extrínsecas? E a maior parte das pessoas sequer ouviu falar a respeito de meta intrínseca ou extrínseca. Não é de surpreender que elas começam muita coisa e acabam poucas coisas. No final, então, você vai aprender a gerar muito mais valor neste ano de 2020 e, consequentemente, receber muito mais valor em contrapartida. Essa é a equação. Então, mais uma vez, garanta sua vaga aqui, brainpower.com.br/ano novo. E como já fiz no último capítulo, nós estamos agora chegando ao final do ano. E esse é o último episódio desta década. Então, mais uma vez, eu não poderia aqui deixar de te agradecer pela sua presença, pelo seu like, pela sua curtida, pelo seu comentário, pela sua visualização ou simplesmente ouvindo no podcast. Tudo isso tornaram o meu ano muito mais especial, levando a minha palavra para mais e mais pessoas. Então, eu deixo aqui expressa
a minha gratidão a você. Espero que essa parceria, essa relação simplesmente se intensifique ainda mais nos próximos anos que virão por aí. E se realmente, por outro lado, eu te ajudei em alguma coisa nesse ano, ou de repente, se você já acompanha há ainda mais do que um ano, eu adoraria saber. Por isso que eu te peço, deixa aqui abaixo nos comentários qual foi essa sacada, qual foi essa reflexão, qual foi essa mudança que você teve, às vezes de pensamento, às vezes de comportamento, às vezes de resultado. Quero muito saber, porque efetivamente você deve imaginar que não deve ser simples fazer esse volume de conteúdo para você aqui de forma aberta, gratuita, para simplesmente você poder se beneficiar e entender um pouco mais sobre como o seu cérebro influencia o seu comportamento. Então, coloque por favor aqui abaixo, isso vai significar um mundo para mim e efetivamente isso vai me reabastecer para querer fazer ainda mais nesse próximo ano. E para a gente concluir então agora, eu te desejo um excelente ano que vai chegar e uma excelente década que vai se iniciar, que os desafios desse último ano tenham te fortalecido, que você tenha ganho casca, força e efetivamente se torne uma pessoa mais forte por conta deles. E por outro lado, que as oportunidades que virão em 2020 sejam todas abraçadas. Te vejo então na nossa aula online para que essa nossa próxima década seja incrível, incrível para você, e eu quero que isso comece hoje. Afinal, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Um excelente final de ano e até a próxima década. No brain, no gain.